Olá pessoal, aqui Marcelo Fontes mais uma vez. Hoje eu estou trazendo mais uma dica aí de como modelar conexões aqui em elementos finitos. Estou aqui com o CEngineer aberto e eu já previamente modelei aqui a conexão. O intuito do vídeo aqui na verdade é mostrar como analisar, usar os elementos corretos. Então essa parte de modelagem eu estou pulando, estou adiantando isso aqui para não ficar um vídeo muito longo, né? Então aqui eu estou com uma conexão, uma end plate, uma conexão rígida, que eu modelei aqui tudo com elemento de casca, né, ou chapas, né? Coloquei os furos corretamente aqui nos elementos. Veja aqui que eu estou reproduzindo uma conexão real, na verdade. Veja que esse flange aqui está até menor do que a largura da end plate aqui. Bom, alguns pontos aqui importantes a respeito desse tipo de modelagem. Veja que eu estou modelando aqui, estou deixando aqui uma folga entre os dois elementos. E aqui, para simular os parafusos, eu modelei um elemento de barra cilíndrico, obviamente, trabalhando somente a tração. Esse aqui é o símbolo de elemento trabalhando somente a tração no CEngineer. Bom, por quê? Porque é óbvio que eu quero que meus parafusos só trabalhem a tração. Eu não quero que quando houver compressão aqui, o parafuso trabalhe, que é exatamente o que acontece na realidade. Uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração é o seguinte: eu preciso promover um contato entre essa chapa aqui, que é a minha end plate, né, e a chapa aqui que representa o flange da coluna, né? Só que eu não tenho, nesse caso aqui no CEngineer, um elemento de contato de superfície, né, que eu poderia só clicar nessa superfície, nessa aqui, e o programa faria esse trabalho todo. Então eu precisei aqui modelar efetivamente esse contato. E é possível fazer isso da seguinte forma: eu peguei aqui, por exemplo, vários elementos de barra retangulares de 10 por 10 milímetros e modelei e incluí aqui como sendo o contato entre as chapas e coloquei esses elementos trabalhando somente a compressão. Isso por quê? Porque o elemento de contato é um elemento que ocorre somente quando tem uma peça comprimindo a outra, né? Esse contato, quando eu tenho uma tração, quando os elementos estão tendendo a se afastar, o elemento de contato não trabalha. Então esse é exatamente o efeito que eu espero obter com esses elementos aqui trabalhando somente a compressão, tá? Tirei ele aqui para não poluir muita tela. Bom, além disso, uma coisa que a gente precisa prestar bastante atenção é na malha. Quanto mais regular, melhor eu tenho resultado. Por exemplo, esse trecho aqui do meu elemento está com uma malha muito boa, né? Todos os elementos mais ou menos do mesmo tamanho, regular e tal. Só que aqui nessa região, como eu tenho aquele monte de elementos de contato e tudo mais, eu precisei mudar um pouquinho a geometria das malhas. E aí vejam que eu não fiquei com uma malha muito boa aqui ao redor dos furos. Precisaria refinar um pouco mais isso aqui. Aqui embaixo ainda está mais feia ainda a malha. Veja que eu tenho aqui um elemento muito grande, perde elementos muito pequenos aqui e tal. Isso não é muito bom, isso geralmente não produz bons resultados. O ideal é que a gente pegue uma região aqui em volta desse furo aqui e faça um refinamento dessa malha aqui. É possível fazer isso no CEngineer, mas como aqui o intuito não é estudar tensões em si, é ver a parte de modelagem e comportamento, então não estou muito preocupado com isso aqui agora não, tá? Mas saibam que a gente precisa sim fazer um refinamento melhor aqui nessa região dos furos aqui. Uma outra coisa que eu precisei fazer aqui, veja que o meu elemento aqui que representa o parafuso está solto ali, né? Então eu precisei linkar ele aqui com um elemento que chama link rígido, né? Ele transmite todos os esforços aqui dessa extremidade para essa borda do furo. Agora, claro, eu poderia discretizar muito mais aqui, fazer vários links aqui, tanto mais elementos desse aqui eu teria, melhores seriam os meus resultados, tá? Mas também não estou preocupado aqui com o resultado final em si, mas em si o comportamento que eu quero mostrar para vocês. Também poderia, por exemplo, ter modelado aqui a cabeça do parafuso com uma chapa aqui do lado de fora e enchido aqui de elementos de contato. Da mesma forma que eu poderia ter modelado a porca do lado de cá também com elemento de contato. Mas não é o caso aqui do vídeo. Eu quero só mostrar o que você precisa tomar cuidado ao modelar uma conexão como essa. Pelo menos reproduzir o comportamento real. Uma outra coisa que é importante levar em consideração é que uma análise linear nesse caso aqui não é suficiente. A gente precisa fazer uma análise não linear, porque a gente leva, geralmente quando calcula conexões, o elemento ao escoamento, né? E a gente sabe que depois do escoamento ocorre redistribuição de esforços.
E se eu fizer uma análise linear, a gente não vai conseguir pegar isso. Então eu preciso criar um material que tenha este comportamento não linear também, que eu aproveite a parte não reta do diagrama tensão-deformação do aço. No CIengineer é muito fácil fazer isso, basta que eu vim aqui e crie um elemento elastoplástico, no caso que eu estou usando de Von-Mises, mas teria vários outros elementos aqui para poder fazer isso. Morculum, Drucker-Prager, vou usar o de Von-Mises, tá? E poderia usar aqui, estou usando aqui elemento elastoplástico, poderia usar elemento elastoplástico com o encruamento, né, que é o endurecimento do aço aqui depois da flambagem. Depois daquela curva lá do escoamento. Tá? Eu estou usando esses parâmetros aqui agora, são suficientes para poder verificar o que a gente quer. Bom, em termos de carregamento, eu peguei aqui um momento qualquer e usei o carregamento, transformei ele num binário, joguei aqui nos flanges e, obviamente, o esforço cortante eu joguei aqui distribuído ao longo dessa chapa aqui da alma, como vocês podem ver aqui destacado. Tá. É importante fazer essa distribuição de cargas aqui corretamente, senão seu modelo não vai se comportar da forma correta. Bom, esse modelo já está rodado, eu quero mostrar para vocês os resultados. Vamos lá. Primeiro eu vou mostrar para vocês o resultado de uma análise linear feita com aquelas cargas. Vou pegar aqui uma vista 3D que é mais... Bom, se a gente olhar aqui de lado, dá pra gente observar o seguinte. O elemento de contato, de certa forma, está funcionando, porque aqui embaixo eu tenho ele comprimido, ele está empurrando aqui a coluna. O problema é que aqui em cima ele está puxando também a coluna, né? E, como a gente bem sabe, este caso aqui eu estou tracionando isso, então na verdade eu teria que ter um descolamento aqui em cima dessa chapa em relação ao flange da coluna. Isso não está ocorrendo. Isso com uma análise linear não é possível pegar, a gente não tem como simular isso aqui. Então, como a gente botou aqui elementos trabalhando somente a tração e elementos trabalhando somente a compressão, é necessário que a gente faça uma análise linear, não linear, para que esse efeito a gente consiga pegar. Então, se eu mostrar aqui para vocês o resultado da análise não linear, vocês vão ver a diferença. Veja aqui que aqui já tem o descolamento. Então, onde está tracionado aqui na minha conexão, o elemento de contato que só trabalha a compressão, ele não trabalha nesse ponto. Então, eu consigo obter aquele descolamento. E com isso, eu consigo simular aqui, por exemplo, o efeito alavanca. Tanto nesse sentido aqui, quanto no superior. Ó. Veja aqui. Né? Veja que aqui eu consigo pegar também uma simulação desse efeito alavanca. Aqui embaixo, como essa parte aqui, determinado ponto aqui, ele já começa a comprimir mesmo a conexão, aí o meu elemento de contato começa a funcionar e ele transmite esses esforços para a coluna. Agora, um outro efeito que eu quero mostrar para vocês é esse aqui na lateral. Veja que aqui, ó, eu coloquei essa conexão sem fazer o travamento das mesas aqui. Então, estou pegando aqui também uma flambagem lateral com torção. Isso aqui é uma flambagem global do elemento. Né? Veja que minhas mesas superior e inferior já desalinharam. Eu só consigo simular isso aqui se eu fizer uma análise de estabilidade elástica antes e usar ela como ponto de partida para minha análise não linear. No CIengineer isso é muito fácil de fazer. Basta eu configurar aqui uma combinação para fazer uma análise de estabilidade. E na combinação não linear, que eu quero que esse efeito de flambagem, tanto global quanto local, se pronuncie, eu coloco aqui uma vinculação entre essa combinação com aquele modo de flambagem. Ou seja, o modo de flambagem vai ser uma condição inicial aqui, né? Vai ser uma deformada inicial. Porque a análise de segunda ordem ela só me dá efeitos de deformação, flambagem e tudo mais, se eu tiver, obviamente, uma deformação inicial. Né? Que é o caso daquela coluna lá, o efeito P delta e tudo mais. Para a chapa é a mesma coisa. Eu preciso ter uma deformação inicial para que a análise reproduza esse efeito. Então, nesse caso aqui, eu fiz primeiro uma análise de flambagem e vinculei o primeiro modo, que é o que me interessa, na minha análise não linear. E com isso eu consegui simular este efeito da análise da flambagem
lateral com torção na minha viga. Veja aqui que a minha viga está saindo aqui, está bem pronunciado inclusive. Se eu quiser ver aqui a deformada somente da minha análise de estabilidade, eu vou ver que ela reproduz exatamente isso, que é o meu primeiro modo, exatamente o modo global. Só esperando ele carregar aqui. Tinha pegado o modo errado aqui. Aqui veja que já é um modo local aqui, né? Então veja que esse aqui é exatamente o modo global, aquele modo que a gente está pegando. Então eu usei essa deformada aqui como ponto de partida para minha análise não linear. E aí eu consegui reproduzir exatamente esse efeito aqui na minha conexão, né? Agora, supondo que este elemento aqui, que eu não queira que ocorra, que eu tenha certeza que esse efeito aqui não vai ocorrer, porque eu tenho travamento suficiente na minha viga e tudo mais, e que eu queira simular aqui o efeito de uma flambagem local, caso ela ocorra, né? Porque, por exemplo, pode ser que para esse nível de esforço que eu estou utilizando aqui, não chegue a ocorrer flambagem local. Bom, aí que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e restringir esse movimento lateral, que é o que eu vou fazer aqui agora. Então eu vou pegar minha conexão aqui e vou colocar aqui uma restrição somente no eixo Y, que é fora do plano, na mesa superior e na mesa inferior. Como vocês podem ver aqui. E vou rodar o modelo de novo para ver se eu consigo capturar algum efeito de flambagem local. Eu vou parar o vídeo aqui, quando tiver rodado eu volto. Pessoal, estou aqui com o modelo rodado. Vamos ver aqui o que temos de resultado. Vamos lá. Bom, olhando aqui lateralmente, a gente tem a mesma configuração aqui, só que a minha viga não sai de lado mais, ó, tá retinha, né? Agora, se você olhar bem, eu consegui aqui capturar, por exemplo, uma flambagem local do flange. É claro que aqui, ó, ele está com um comprimento de onda grande, então não está muito pronunciado aqui. Poderia aumentar um pouquinho mais aqui, que já dá para ver melhor, ó, que é a flambagem local de mesa. E a mesa é inferior, obviamente, porque é a mesa que está comprimida. Veja que a de cima permaneceu retinha, né? Aqui, inclusive, ó, a alma sofre um empenamentozinho aqui, né? Em função, obviamente, desse flambagem local de alma. Então, essa é uma forma de a gente conseguir capturar os efeitos que podem ocorrer na realidade. É claro que esses efeitos aqui dependem do nível de carga e tal, tamanho do esforço, da espessura dos elementos, né, da resistência do aço que você está usando. Isso tudo depende. Agora, suponhamos então que eu queira combater esse efeito aqui de flambagem local. Eu cheguei à conclusão de que para essa carga que eu usei aqui realmente vai ocorrer flambagem local. Isso seria ruim, por quê? Porque uma vez que ocorre flambagem local, a minha conexão aqui não desenvolve toda a resistência dela, eu tenho que me preocupar mais com a viga do que a conexão. Na verdade, a gente quer o contrário, a gente quer que a viga resista o suficiente para transmitir toda a responsabilidade para a conexão, para que ela consiga em si desenvolver toda a sua capacidade. Então, eu preparei aqui um outro modelo, que é o seguinte, veja bem. Eu tenho aqui esse modelo com eu coloquei aqui um enrijecedor. Eu quero mostrar para você o seguinte, o comportamento que o enrijecedor tem no combate aqui à flambagem local. Eu acrescentei aqui um enrijecedor aqui na extremidade da viga, encurtei um pouco a viga e tal, para ver se a flambagem local ia continuar acontecendo. E aí, se a gente pegar aqui então a deformada de novo, veja que ela continua ocorrendo, mas lembra que no modelo anterior eu tinha um comprimento de onda muito maior que essa ondinha que está formando aqui, né? Isso aqui na verdade é um comprimento de semi-onda, é meia onda de flambagem dela aqui, né?
Para quem dimensiona aí pelo método da resistência, dimensiona um perfil de chapa dobrada pelo método da resistência direta, vai identificar isso aqui como sendo aquele comprimento semi-onda que a gente precisa identificar para calcular os lambdas e tudo mais. Então é exatamente a mesma coisa aqui, né? Então veja que eu tenho aqui um comprimento semi-onda desse tamanho aqui. Porém eu coloquei o meu enregistrador cá na extremidade. O meu enregistrador está maior do que o comprimento semi-onda. Isso quer dizer o seguinte: como eu tenho um comprimento de flambagem aqui maior do que o comprimento que a flambagem em si leva para ocorrer, né? Então ela vai continuar acontecendo. Para combater isso aqui, eu precisava reduzir, por exemplo, talvez colocando mais um enregistrador aqui no meio, que é o meu comprimento de semi-onda, que é daqui, do início dessa onda até aqui, ficasse pela metade. E aí teria que rodar de novo e ver se ele continuaria ocorrendo, ou se, no caso de continuar ocorrendo, se ele não ia ocorrer numa carga muito mais elevada do que aquela que eu tenho agindo no elemento. E aí, obviamente, eu estaria livre desse efeito, porque a minha conexão, nesse caso, iria romper antes de ocorrer a flambagem local. Então, são vários estudos que você precisa fazer, nesse caso, para poder chegar na resistência da sua conexão e simular realmente o funcionamento correto dela, né? Então, nesse caso aqui, bastava eu acrescentar, por exemplo, ou talvez aumentar a espessura do flange, mas o efeito a solução talvez mais econômica que fosse acrescentar aqui enrijecedores. Talvez nem precisasse colocar o enrijecedor ocupando toda a seção da viga como está aqui, mas, por exemplo, aqui embaixo só para reduzir realmente o efeito da flambagem, esse comprimento aqui de semi-onda. Quando eu reduzo o comprimento de flambagem, eu aumento muito a resistência da peça. Então, essa chapa aqui funciona como se fosse uma coluna. Então, ela está com um comprimento de flambagem aqui desse tamanho aqui, mas se eu reduzir pela metade, talvez essa flambagem aqui não ocorra mais. Talvez passe a ocorrer, por exemplo, na alma da viga, né? Ou aqui dentro, aqui, um enrijecedor desse aqui, por exemplo, comece a flambar e não seja mais na minha viga e transfira o problema já para a conexão, que é o que eu quero, né? Eu quero que a conexão desenvolva toda a sua capacidade, né? Senão ela não está sendo efetiva, né? Minha viga tá flambando, está tendo algum problema antes de transmitir toda a carga para a conexão. Então, eu quis mostrar nesse vídeo aqui, na verdade, foi como modelar corretamente, quais elementos finitos você precisa considerar numa modelagem desse tipo de conexão, quais são os efeitos que você deve esperar visualizar e como você faz para obter esses efeitos, por exemplo, simular aqui tanto a flambagem local, como eu simulei aqui, quanto a flambagem global, naquele primeiro modelo. O efeito alavanca sendo pronunciado aqui mesmo, dá para ver claramente aqui, o efeito alavanca ocorrendo tanto nessa direção quanto nessa, né, na superior. Então, é importante você modelar corretamente uma conexão para que você não tenha surpresas aí na hora de avaliar se a conexão está passando ou não. Um outro efeito que eu queria mostrar é a questão das tensões aqui. Se eu for olhar aqui a tensão, por exemplo, com uma análise linear, dependendo do nível de tensão que o seu elemento esteja, ocorre a redistribuição. Se você estiver trabalhando aqui dentro do regime elástico linear, provavelmente você não vai ter esse efeito pronunciado. Aqui a gente não chegou aqui, por exemplo, no escoamento do aço. Eu coloquei o aço como 345 megapascal, que chegou a 320. Então é provável que quando eu chegar aqui e ver o efeito da análise não linear, tenha pouca diferença. Então vamos ver aqui, por exemplo, um caso já com a análise não linear, o que muda esse diagrama aqui, né? Veja que mudou pouca coisa mesmo. Eu continuo aqui com o mesmo nível de tensão, por quê? Porque meu aço não chegou a escoar. Então não houve aqui efetivamente uma redistribuição de esforços, né? Os efeitos aqui de flambagem local continuam ocorrendo, mas não houve aquela redistribuição de esforços. Mudou um pouquinho aqui a posição desse máximo aqui dentro. Isso aqui indica que, por exemplo, talvez, se esse esforço aqui aumentar um pouquinho mais, talvez eu tenha algum problema de flambagem local aqui na alma também, né? Pode ser possível ocorrer, mas o fato é que se eu for aumentar isso aqui, a carga agindo aqui, provavelmente esse elemento aqui comece a falhar e transferir mais responsabilidade, tanto para as mesas quanto para os enrijecedores aqui, e aí eu tenho um alívio de tensão nessa região aqui dentro em função dessa redistribuição de esforço, né? Nesse caso aqui não está dando para ver claramente, a gente viu que ele muda um pouquinho aqui o diagrama, principalmente aqui na parte de dentro, né? Vamos ver aqui novamente. Dá para ver que
Antes essa parte, essa região aqui fica mais acima, e quando eu passo para análise não linear, ela muda um pouquinho de posição, o que mostra que em alguns pontos aqui já houve uma certa redistribuição de esforço, ou seja, o esforço está migrando dessa região que estava mais concentrada aqui, mais para a região onde está menos, tem mais reserva de resistência, vamos dizer assim, né? Mas enfim, são os pontos que eu queria passar para vocês aqui com relação à análise de conexões via métodos de elementos finitos. Quais são os cuidados que você tem que ter, quais são os elementos finitos que tem que estar envolvidos, e também a relação que você tem que usar aqui no material, né? Sempre lembrando que você não vai poder trabalhar no trecho elástico do material, porque você não vai conseguir pegar muitos efeitos, aí, principalmente a questão da redistribuição dos esforços. Então é sempre ideal que você trabalhe com elemento aqui, fazendo uma análise elastoplástica, para que você consiga ver essa redistribuição dos esforços na prática, né, ocorrendo realmente, e vendo também, e conseguir também com isso uma conexão mais econômica, né? Se a gente tivesse limitado aqui só a tensão de escoamento, o primeiro ponto que ocorreu aqui, escoamento, a gente estaria descartando já a conexão e tendo que aumentar espessuras e tudo mais. Com a redistribuição dos esforços, né, via análise não linear e elemento elastoplástico, a gente permite então que os esforços sejam redistribuídos, e a gente consegue aproveitar melhor o material aqui da conexão sem precisar ficar aumentando espessura e tudo mais. Então é isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Espero que sirva pelo menos de norte para quando vocês forem modelar alguma coisa desse tipo aí no software de vocês aí. Quem usa o SciEngineer e quiser tirar alguma dúvida, estou à disposição também. Então fica essa dica aí e até a próxima.